Guarda Comunidade. Olá, bom dia. Este é um programa voltado para a saúde da família, da sua família. Quando a gente fala de dependência química, estamos, na verdade, educando nossos ouvidos para escutar os muitos pedidos de socorro que nos chegam de jovens fragilizados, de pais que procuram desesperadamente por apoio. De nossa parte, partilhamos com quem conhece do assunto para nos orientar sobre o que fazer para diminuir os males provocados pela dependência de drogas. Nosso programa hoje fala do crack e suas dramáticas consequências na vida do usuário. Meu entrevistado é o psicólogo João Benatti, que trabalha com esse tipo de tratamento, fazendo abordagem através da cognitivo-comportamental, que é uma linha de tratamento muito interessante. Por que a cognitivo-comportamental? Qual é o impacto que ela causa, João, na hora de tratar? Qual que é a diferença que ela tem em relação a outras abordagens terapêuticas, cuja eficácia é mais facilmente percebida? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com resultados rápidos, né? Promove mudanças rápidas, focando no comportamento, nos pensamentos disfuncionais, nas crenças, valores da pessoa. Então, você consegue delimitar, você consegue ter objetivos, sessão a sessão do que vai ser trabalhado, com foco, com exercícios, tarefas para ser realizadas em casa. Então, é uma terapia ativa, tanto da parte do profissional quanto da parte do indivíduo que está ali em tratamento. Isso eu queria te perguntar. Há muitos clichês, muitos chavões e muitas crenças espalhadas por aí dizendo que para ter sucesso, o tratamento de dependente químico tem que contar com a vontade do dependente. E o que a gente menos percebe é o dependente querendo sair da droga. É a família, muitas vezes, que leva o jovem, leva a pessoa para fazer o tratamento. Como é que fica isso quando chega lá na clínica para atender, por exemplo, como é que você resolve essa questão? Às vezes o menino está olhando, assim, vai desconfiando. Como é que você faz ele se agregar e se fidelizar a um tratamento para a sua recuperação? Bom, eu não sei, a minha experiência como profissional não aponta, né, a maioria das pessoas tendo essa vontade de abandonar a droga, porque a sensação da droga ela é grande. Ela traz aí um ganho, uma recompensa. Então, a ambivalência é grande. Perfeito. Do dependente. Então, ao mesmo tempo que ele quer parar pelos prejuízos, as consequências que vem trazendo na vida dele, ele não quer pelo ganho, né, pela satisfação. Então, lá na clínica, a gente vai trabalhar a ambivalência dele com uma entrevista motivacional, né, com ferramentas da terapia cognitivo-comportamental, como a balança decisional. Então, a gente vai mediando e ele vai fazendo a balança dele, do tanto de prejuízo que ele tem usando a droga, né, e das possibilidades de uma vida saudável, limpa. A reconciliação com a família, né, a resgatar as relações que ele perdeu ao longo do uso da droga, né, amizades que eram mais sadias, porque à medida que a pessoa vai se envolvendo com a droga, ela vai se afastando das amizades mais sadias e procurando aqueles que fazem o uso da substância. Então, a gente vai trabalhando a questão da ambivalência, né? E aí a decisão ela acaba sendo que racional. Você vai oferecendo ferramentas para a pessoa e ela vai optando por uma vida saudável, né? Isso bem de uma balança mesmo. De maneira bem racional, para depois aquilo virar um prazer também. Isso. Aos poucos ela vai tomando decisões, né, bem racional daquilo que é mais saudável e vai pegando gosto. Isso, vai tendo satisfação numa vida mais prazerosa, de vitórias. Né? Então, a gente delimita, por exemplo, objetivos e metas. Né? Você vai ter objetivos e metas. Ela vai escrever no papel e a gente trabalha a questão, são até questões administrativas, do mundo da administração, que diz que uma pessoa, para ter sucesso, ela precisa planejar. As pessoas que não planejam acabam não realizando muitas coisas durante a vida. A gente trabalha esse tema com a pessoa. Trabalha um tema de planejamento. E ele vai fazer um planejamento, vai colocar no papel objetivos, metas de saúde. Você tem que colocar no papel um exercício que você quer fazer. Eu quero correr. Como é que você vai fazer para correr? Eu tenho uma pista de caminhada perto da minha casa. Legal. Que hora que você pode fazer? Deixa tudo delimitado, né? Isso é delimitado. Isso planejadinho. A pessoa às vezes tem dificuldade de fazer esse planejamento bem detalhado. A hora, o dia, a quantidade de tempo fazendo a caminhada, o exercício físico, o lugar. Isso.
e a gente vai orientando. Então, a gente vai vendo falhas no planejamento e vai perguntando. Tá, mas você sai de casa às 7 horas da manhã. Que hora que você vai correr? Que hora que você levanta? Levanta às 6. Para correr 1 hora, você tem que levantar às 5. É tranquilo para você isso? Né? Que hora que você vai dormir? Então, a gente vai orientando também para que ele não planeje aquilo que não está na possibilidade dele e ele se frustra. Isso. Porque aí a frustração também vai trazer uma sensação de desconforto muito grande que pode levar à busca do alívio. O alívio é a substância de escolha do indivíduo. É sempre muito interessante. Volta e meia eu trago pessoas que trabalham com essa linha de abordagem que você está colocando aqui e os resultados são muito interessantes. Mas eu quero conversar e mostrar para o nosso telespectador a respeito da estrutura cerebral. Por que estamos falando aqui de crack? É uma coisa muito séria. As pessoas falam que não, mexeu, na primeira a pessoa já fica dependente. O que acontece na estrutura, na arquitetura do neurônio, a célula nervosa, para que isso seja tão impactante para a pessoa que faz uso desse produto químico? Bom, primeiro, assim, o crack, na verdade, é uma forma da cocaína fumada. Né? Então, a substância ela é a mesma. E a pessoa fumando, inalando via pulmões, o efeito é muito mais rápido. Se fala aí em coisa de 8, 10 segundos, a pessoa já está no efeito da droga. E também a queda, né, o efeito passa muito rápido e isso faz com que a pessoa busque mais. Então, a forma a droga, quanto mais rápido passa o efeito, maior é o poder de dependência nela. A droga ela não é mágica, ela artificializa o prazer. Né? Ou seja, nós temos aí os neurotransmissores, que são dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina. Que trazem prazer para a pessoa. Que trazem prazer. Na verdade, que fazem a gente funcionar no dia a dia. Então, você acorda de manhã, você já tem um nível de dopamina para poder levantar, tomar banho. Estou disposto. E vai, toma um banho, escova os dentes, toma um café, sai para trabalhar, aquela correria. Você já tem aí essas químicas naturais do nosso organismo agindo no nosso corpo, no dia a dia. A droga, por exemplo, o crack, ele bloqueia os receptadores, né? Ele bloqueia a recepção, essa troca que tem no cérebro, que vai produzindo essa dopamina, vai recebendo, vai produzindo e tem um círculo ali durante o dia. E aí, quando o indivíduo utiliza uma substância dessa, ele bloqueia essa recepção. Não tem troca, só vai jogando mais dopamina, mais e mais e mais, e inunda isso. E aí a sensação de euforia, de prazer é muito grande, é maior do que aquilo que a gente está acostumado com outras coisas no dia a dia. E esse é o problema porque ela é artificial, ela não é natural. Esse é o grande problema. Eu vou pedir para que você guarde um pouco do resto das informações, que nós vamos trocar de bloco. Daqui a pouco estamos de volta no próximo bloco, vamos falar a respeito da doença, a respeito da continuidade do tratamento e do quanto isso é importante para que os nossos filhos, para que as pessoas que a gente ame, possam ter um tratamento adequado, e isso a gente pode começar já. Daqui a pouco, até já. Estamos de volta com Vanguarda Comunidade. Estou aqui conversando com o nosso terapeuta de hoje, que nos ajuda a entender melhor a respeito do tratamento de dependentes químicos, o João Benatti, que trabalha com isso já há algum tempo. Importante a gente falar a respeito da evolução do uso, João. Você estava explicando agora há pouco, no final do primeiro bloco, a evolução do uso do tratamento. A pessoa experimenta, aceita um convite. E conversávamos agora há pouco, ele me falou a respeito da importância dos primeiros momentos e dos pais terem um olhar clínico. Não só os pais, educadores também, todo mundo que está envolvido na vida do adolescente, do jovem, quando ele começa a se envolver com comportamentos que podem gerar uma possível dependência. Como é que é isso? Vamos conversar, vamos deixar claro isso e convidar o nosso telespectador a saber desse seu ponto de vista. Olha, na verdade, os sintomas, né, o comportamento do adolescente quando ele começa a se envolver com algum tipo de substância, seja ela a bebida, seja ela a droga ilícita, enfim, né, é até fácil de perceber, né? O problema é, às vezes, aceitar o que está acontecendo. Porque o adolescente, ele muda, né? Ele fica mais mal-humorado quando ele acorda,
né? Ele começa a ficar um pouco mais agressivo, ele começa a ficar mais desleixado com a aparência pessoal. Na própria escola, o interesse dele começa, né, a diminuir pelo aprendizado. Então, a pessoa que tinha notas boas, as notas começam a cair. Então, ele começa a apresentar problemas escolares. Esses são sintomas que podem e devem ser percebidos por quem está ao redor. Isso. E, no mínimo, procurar uma ajuda de um profissional. Olha, meu filho está assim, está assado, né? Isso os pais. E eu queria, sei lá, marcar uma avaliação, uma entrevista. Eu, por exemplo, pratico isso sem custo algum, né? Do pai levar lá, daí eu tentar conversar com o adolescente, ver o que está acontecendo, ver se ele está fazendo uso de alguma substância ou se ele está passando por um problema. Porque, no mínimo, a pessoa está passando por um problema quando ela apresenta tais comportamentos, né? E, às vezes, é dentro de casa, na relação com o pai ou com a mãe, e que aparece. Às vezes, nem os pais não têm coragem de aceitar que o problema está dentro de casa, né? Aí você tem que abrir um leque para conversar com os pais, né? Como é que fica isso? Olha, pais, é muito comum. Se a pessoa está apresentando problemas, talvez seja um sintoma de uma família. A família é um organismo vivo. Isso. Então, se tem um indivíduo adoecido, na verdade o organismo está adoecido. É como um resfriado que você espirra. Então, se tem um indivíduo na família que não está bem, algo na família, na dinâmica familiar, também não está bem. O que você me disse, o que você acabou de falar me remete à lembrança de algumas pessoas cujos parentes, irmãos, cunhados, me procuraram para falar, fulano está envolvido com droga. Mas não foi só nesse começo, já estava no uso. Então, além da experimentação, a pessoa já está no uso. E aí? A abordagem é outra? Quando já passou da fase da experimentação, quando você sugere que a gente perceba essas mudanças de comportamento, a pessoa já está usando definitivamente. E aí? Procurar ajuda o mais rápido possível, não negar o problema. Ele não vai desaparecer, ele só vai piorar, né? A dependência química, ela não é aguda, apesar de algumas formas comerciais de abordar o assunto aí, são tratadas aí como algo agudo, né? Desintoxicação de 30 dias, não, a dependência química ela é crônica e progressiva, então ela vai piorar. Tem que atender imediatamente. Tem que atender imediatamente e propor uma solução, um tratamento, um acompanhamento, né? E está na fase do uso, a pessoa já se acostumou com a substância, já acostumou a artificializar o prazer. Ela dificilmente ela vai optar por outras coisas mais saudáveis. A droga passa a ter um espaço muito grande na vida dela, né? Aquilo que ela fazia antes vai perdendo sentido e cada vez que ela usa, a droga vai ocupando o espaço de alguma coisa que ela fazia de forma mais saudável. Estamos falando aqui de uma conduta de humildade e de coragem dos pais na hora de levar um filho para um tratamento e também se submeter a uma orientação da psicologia. Por isso, nós sempre falamos aqui que é importante procurar um terapeuta que possa lhe ajudar nessa hora. Achar que resolve sozinho a questão não é bem por aí. Mudando um pouco de estágio, experimentação, uso e a hora que começam os abusos. Abre-se um outro leque de problemas e às vezes de tragédias dentro de casa, quando o filho começa a roubar, começa a bater, começa a agredir. Como é que é o encaminhamento que você faz? Olha, em geral, abuso e dependência já está ali na mesma linha, né? Já fica difícil de diferenciar, né? Do abuso para a dependência é difícil diferenciar, a gente já trata a questão como dependência. E o que a gente vê é que muitos pais, né, eu vejo isso quando eu recebo famílias que estão ainda decidindo, que estão ainda pensando. Estão pensando uma semana, estão pensando 2 semanas, 3 semanas e o tempo está passando, ele está usando. Ele está saindo na rua, ele está passando a noite toda na rua, está correndo risco. Alguns dirigem alcoolizado, né, cheio de substância, está colocando em risco a vida dele, de outras pessoas. E o problema está ali. Pode ser que a hora dele está chegando. Pode ser que mais cedo ou mais tarde a família vai ter uma ligação, que a pessoa está presa, ou que foi morta, cometeu suicídio, ou está na rua, não sabe quem é, o que aconteceu. Então, volta e meia, aliás, é importante você ter falado isso, volta e meia nós recebemos aqui na emissora vários pedidos das pessoas para que nós coloquemos no ar, anunciando pessoa desaparecida. 95%
das pessoas desaparecidas desaparecem por causa de envolvimento com drogas. Alguns com questões passionais, outros adolescentes rebeldes que fogem de casa, tudo, mas a maioria está envolvido com droga. Nessa fase que você está citando aqui, de ficar 2, 3, 4 dias sem dizer para onde foi, desaparecido, de repente aparece em casa arrebentado, às vezes sem roupa do corpo, porque já levaram também a roupa dele. Então, quais são os sintomas dessa dependência, desse abuso e dessa dependência, para que as pessoas fiquem atentas e comecem a tentar resolver isso rapidamente? A essa altura, a pessoa já passa a noite fora de casa, às vezes à noite, outro dia, 2 dias, volta para casa cansada, dorme e quando acorda, já acorda mal-humorada, já acorda com crise de abstinência, que é mau humor, agressividade, estresse, e já vai sair atrás de novo da droga, da substância de escolha da pessoa. No caso, o crack realmente marginaliza. Nós temos o exemplo em São Paulo, né, no bairro da Santa Efigênia, que todo mundo conhece como Cracolândia. É horrível, aquelas imagens são horrorosas, né? E a maioria das pessoas, quando olham essas imagens na televisão, visualizam pessoas de rua ali. Eu não tenho números e estatística hoje para dizer, mas a quantidade de gente, de pessoas de classe de média alta, classe A, B, né, e classe aí C+, hoje, que está ali na rua usando crack dia e noite e que não sai daquele ciclo, é muito grande e o número de pessoas. Visualmente, elas se igualam na dependência, na sujeira, no abandono, né, ficam ali em busca de algo que elas não conseguem encontrar nunca mais, depois da primeira uso. Impressionante. Nós vamos voltar daqui a pouco no terceiro bloco, quero continuar falando com o João a respeito das dicas, das sugestões que o terapeuta oferece a todos nós para sabermos como lidar e como nos preservarmos desse tipo de agressividade que a dependência química nos traz para dentro de casa. Até já. Este é o Vanguarda Comunidade, que trata da dependência química, sobretudo da dependência do crack. E já aprendemos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o psicólogo João Benatti, que trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, ajudando as pessoas que entraram nessa busca de si mesmas através da droga, que é um caminho furado, atrapalhando a si mesmas e a família, a ressignificar a própria vida. Falávamos agora há pouco do primeiro trago, do primeiro consumo, do primeiro contato com a droga. Outro dia uma pessoa falou da dependência de heroína. Eu estou consumindo pela 100ª, 20ª vez. E eu consumo para encontrar o prazer que eu encontrei na primeira. Porque na segunda, terceira, agora nunca mais eu tive contato com aquele prazer. É mais ou menos por aí a sensação com crack também? É mais ou menos por aí. A pessoa experimenta uma vez, há quem diz que não sentiu nada. Na verdade, a gente acredita que ela não percebeu o que ela sentiu. Porque se ela não tivesse sentido nada e não tivesse sentido uma satisfação, ela não buscaria de novo. Então, se ela buscou e teve vontade, né, e teve uma vontade mesmo de usar de novo, algo aconteceu no organismo dela e talvez ela não tenha percebido. Né? Porque o uso da substância também depende muito daquilo que o indivíduo espera. Então, talvez ele estivesse esperando uma coisa e veio outra e ele não percebeu. Que é o que acontece com muitas coisas que a gente faz na vida. Né? Você tem expectativa em relação a alguma coisa e se acontece outra, sendo boa ou ruim, você não percebe, porque o que você percebe é aquilo que não veio, que é o que você esperava. Mas a gente acredita que sim, que há uma marca aí, quando a pessoa usa pela primeira vez. E o negócio é evitar a primeira vez, porque daí você tem outras possibilidades, né, que a droga bloqueia. Isso. Por que ela é mais comum começar na adolescência? A adolescência é a fase de desenvolvimento, né, cognitivo, neurológico. Então, a possibilidade é de pelo menos 5 vezes... Mais fácil começar na adolescência do que na vida adulta? Na vida adulta. Muito embora estejamos vendo casos de pessoas com 60, 70 anos que estão se envolvendo com droga de maneira tardia e estão sofrendo as mesmas consequências. O crack. E o crack, né? Tenho recebido famílias aí com senhoras, até senhores aí de 50, 60 anos que se envolveram com o crack. E qual o motivo que eles alegam para ter buscado a droga?
experimentaram, Depois né? de tanto tempo. Curiosidade, a bebida na noite, tira um pouco da censura, alguém apresenta aquilo e a pessoa, por ter um pouco mais de idade, talvez ela Se acredite... autoriza, né? Se autoriza, eu estou imune. Já vivi o suficiente para me controlar. Porque eu nunca acho que também está dependente, né? Não. Vai e depois, quando vê, já está no buraco. E aí é muito mais fácil, né? Porque tem dinheiro, não tem a quem dar satisfação. Então, a pessoa tem carro, tem dinheiro e tem bastante dinheiro. Em geral, são pessoas que têm um padrão de vida alto e aí ela tem dinheiro à disposição para usar. Agora, voltando na questão da adolescência, ela experimenta a droga logo na fase de desenvolvimento. Então, é a fase que você está desenvolvendo ali o aprendizado. E isso vem junto com o aprendizado. Então, quer dizer, ele desenvolve um aprendizado da droga, de uma satisfação que a droga traz, né, em paralelo com outros aprendizados. E o que é muito prejudicial, a pior fase, né, não que a pessoa deva fazer uso de substâncias, né, em qualquer momento da vida, mas dos 15 a 18 anos é a pior fase para a pessoa utilizar qualquer tipo de substância, seja ela álcool ou drogas ilícitas, ou essas bombas de academia, remédio para emagrecer, tudo isso aí vai atrapalhar no desenvolvimento cognitivo da pessoa, na aprendizagem. É uma fase de desenvolvimento em que a pessoa tem que priorizar uma vida mais saudável, né? Ensino, aprendizagem. E o álcool é muito prejudicial nessa fase. E aí ele abre portas, né, para drogas como o crack. Então, vou reforçar aqui essa faixa etária que o João acabou de falar, entre 15 e 18 anos. Fique muito ligado na conduta do seu filho, né, para poder tomar conta disso, porque essa é a hora, né, João? Então, que o jovem pode se vincular a grupos que têm esses hábitos viciosos, então, de bebida, vai numa festa, extrapola um pouquinho, fica mais alegre. A timidez atrapalha um pouco nessa hora também, porque a desculpa é essa, né? Bebo para perder timidez. Esse é um assunto que você está abordando agora que é interessante, que o vício, né, que é iniciado na adolescência tem a ver com muitos transtornos, né? São as comorbidades psíquicas, então é transtorno de ansiedade, transtorno de humor, depressão. São transtornos comuns na adolescência, né? São, às vezes, transtornos, como é que eu posso dizer, temporários, ali na fase do desenvolvimento, por tudo que está acontecendo. E, às vezes, a droga, ela acaba por amenizar isso. A curto prazo, quando a pessoa se utiliza de alguma substância, alivia esses sintomas. E aí entra como um remédio, né? Então, a princípio, aliviou. Então, ela vai buscar outras vezes. Só que na busca de outras vezes, aí vem todo aquele ciclo que você falou. Experimentação, uso, abuso e dependência. Ô, João, eu agradeço imensamente a sua contribuição aqui. Eu sinto que ficamos a sensação de que você pode voltar aqui para continuar a tratar desse assunto, porque tem muita coisa para se falar ainda, e eu tenho certeza disso. Agradeço a sua presença. E neste programa vimos que cuidar da nossa família é proteger o que nos protege. Fique não apenas de olho, mas também de ouvidos atentos, os ouvidos da alma e do coração, para escutar os pedidos de atenção e reconhecimento dos que convivem contigo, principalmente dentro de casa. Vamos destruir os caminhos de acesso às drogas para preservar a saúde emocional da nossa família. Visite o meu blog no site VNews e deixe lá o seu recado e o seu comentário a respeito deste programa, além de sugestões para os próximos. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.